Muito bom dia a todos. Vou fazer-vos aqui uma apresentação breve sobre este projeto e, em especial, sobre as alterações climáticas e a adaptação às alterações climáticas, em especial também para a região em que estamos. Neste slide, o que se pode ver é a variabilidade e alterações climáticas. E depois, em baixo, estas alterações climáticas têm impactos sobre vários setores socioeconómicos e sistemas biogeofísicos. E por baixo temos as respostas da comunidade humana, das sociedades humanas a este desafio. E há dois tipos de respostas. Um é a mitigação, que está à esquerda e que consiste na redução das emissões de gases com efeito de estufa. E a outra resposta é a adaptação, que consiste em procurar minimizar os efeitos adversos das alterações climáticas, mas também potenciar algumas oportunidades que essas alterações climáticas nos tragam. No próximo slide vemos a mitigação. Portanto, a mitigação é a redução das emissões. E aquilo que se vê aqui a vermelho é a evolução recente das emissões de dióxido de carbono, que é o principal gás com efeito de estufa, que resulta de emissões de algumas atividades humanas, emissões antropogénicas, sobretudo devido à nossa utilização intensiva dos combustíveis fósseis, do carvão, do petróleo e do gás natural. Dependemos destes combustíveis em 80%. 80% das fontes primárias de energia em todo o mundo são combustíveis fósseis e as emissões, devido a isso e também devido à desflorestação, essas emissões têm estado a crescer e é isso que representa esta curva a vermelho. Ora, o que se pretende é que essas emissões deixem de crescer, cheguem a um máximo, a um patamar e depois comecem a decrescer. Estas duas trajetórias em amarelo são trajetórias que dão uma probabilidade grande a que a temperatura média global da atmosfera à superfície não ultrapasse 2 graus centígrados. E esse é um dos objetivos da Conferência de Paris, que se realiza em dezembro deste ano de 2015. Se não for possível, então teremos aumentos de temperatura maiores e é aquilo que se vê nas trajetórias a verde, a roxo e a azul. Portanto, esta é a mitigação, ou seja, a redução das emissões de gases com efeito de estufa. O nosso principal objetivo aqui é falar da adaptação. A adaptação é a procurar minimizar os efeitos adversos e potenciar algumas oportunidades, como referi, e para fazer a adaptação ao clima futuro é necessário começar por conhecer o clima atual, o clima passado, e depois termos cenários climáticos do clima futuro. Com os cenários climáticos futuros, podemos avaliar os impactos sobre os diferentes setores socioeconómicos e sistemas biogeofísicos, e aqui estão alguns dos mais importantes. Talvez o mais importante no nosso país são os recursos hídricos, a agricultura também, as florestas, a biodiversidade, as zonas costeiras, a saúde, o turismo, as zonas urbanas. Portanto, estão aqui, assim, alguns dos principais setores onde estão já a sentir-se impactos e vão-se sentir impactos mais gravosos, provavelmente, no futuro. Ao conhecer os impactos e a capacidade de adaptação a um clima diferente, a um clima que está em mudança, podemos avaliar as vulnerabilidades. E as vulnerabilidades não são todas as mesmas, porque em certas regiões do país existe uma maior capacidade de adaptação do que em outras, devido às condições sociais e económicas nessa região. Bom, e uma vez avaliadas as vulnerabilidades, conhecendo os impactos das vulnerabilidades, podemos identificar medidas de adaptação e desenhar uma estratégia de adaptação a nível local, a nível de cada município. Mas é importante dizer que a adaptação é um processo, um processo que não se esgota, portanto, que tem até características cíclicas no tempo, e é um processo que deve envolver, desde o princípio,
não só a administração central, como as administrações municipais, portanto, as câmaras municipais, os municípios, mas também as empresas, as organizações não governamentais, todas estas entidades e o público em geral deve participar no processo de adaptação. Aqui vemos um slide que mostra aquilo em que consiste a adaptação planeada, é disso que estamos a falar. Os impactos potenciais dependem da exposição e da sensibilidade do sistema que estejamos a considerar, seja um sistema humano ou um sistema natural, seja, por exemplo, uma floresta, seja a agricultura de uma região. Portanto, temos a exposição e a sensibilidade, e depois temos a capacidade de adaptação, que tem muito a ver com as condições sociais e económicas da região ou do município que estivermos a considerar. Se tivermos, enfim, um município com uma atividade económica avançada, bom, então as condições para se adaptar a uma mudança do clima são melhores do que um município em que as condições sociais e económicas estejam mais deprimidas. Finalmente, os impactos e a capacidade de adaptação determinam a vulnerabilidade, o risco, a resiliência, e a adaptação planeada o que procura é diminuir a vulnerabilidade, diminuir o risco e aumentar a resiliência. Vamos então aos cenários climáticos, que, como digo, são fundamentais para identificar os impactos e para depois desenhar a estratégia de adaptação. Estes cenários climáticos que vos estou aqui a mostrar são do painel intergovernamental para as alterações climáticas, do seu último relatório, o 5º relatório, que foi publicado em 2014. E o que nós vemos aqui assim é a temperatura, aqui assim é a evolução histórica da temperatura até ao presente, e depois temos aqui dois cenários até 2100, e reparam que há uma incerteza nestes dois cenários. Na realidade, no IPCC, no tal painel intergovernamental para as alterações climáticas, utilizaram 4 cenários. Aqui só estão apresentados 2 desses cenários, o mais gravoso, o menos gravoso. O menos gravoso é um cenário em que a temperatura aumenta menos que 2 graus centígrados. A temperatura média global da atmosfera à superfície já aumentou 0,85 graus centígrados. E aquilo que se pretende é que a temperatura não aumente mais do que 2 graus centígrados, porque sabe-se que a nível mundial, se aumentar mais de 2 graus centígrados, então os efeitos da alteração climática serão particularmente adversos e, portanto, enfim, aquilo que se procura é reduzir as emissões para que a temperatura não aumente mais de 2 graus centígrados. Mas temos que ter cenários em que isso aconteça. É este cenário que está a vermelho, em que a temperatura chega a um aumento de 4 graus centígrados no fim do século, ou seja, em 2100. Vejamos agora a nível de todo o planeta. Este aumento da temperatura não é uniforme. À esquerda temos o cenário menos gravoso, que tem aqui este número, 2,6. À direita temos o cenário mais gravoso, que tem este número, 8,5. No cenário menos gravoso, em que a temperatura aumenta menos de 2 graus centígrados, reparem que as cores são menos fortes, portanto, a temperatura aumenta, mas da ordem de 1 grau e meio, enfim, menos do que 2, exceto aqui na região do Ártico, onde a temperatura tem aumentado bastante e continuará a aumentar significativamente. O aumento da temperatura é maior nos continentes do que nos oceanos, e isso vê-se muito bem neste cenário mais gravoso, em que a temperatura aumenta para valores da ordem dos 4 graus. Em baixo temos a precipitação, em cima a temperatura, em baixo a precipitação. E no que respeita à precipitação, reparem que tanto num cenário como no outro, a região do Mediterrâneo, esta região aqui, isto é muito claro neste cenário mais gravoso, com maior aumento da temperatura, esta região do Mediterrâneo, do sul da Europa e do norte da África, a precipitação decresce. E esse é o principal impacto que temos que ter em consideração em relação ao futuro no nosso país. Aqui temos a questão do nível médio do mar.
o nível médio do mar tem subido. Neste gráfico, reparem, é a evolução desse nível médio global do mar desde o ano de 1700, não é? Portanto, há muito tempo, há mais de 300 anos. Isto são dados históricos, reconstituição, e depois dados obtidos com marégrafos, como existe um em Portugal, em Cascais, por exemplo. E aqui são duas projeções, de novo com estes dois cenários, o mais gravoso, 8.5, o menos gravoso, 2.6, mas reparem que em ambos os cenários eles praticamente sobrepõem-se, as incertezas associadas, porque há sempre incerteza nestes cenários climáticos futuros, e aqui estamos a falar do nível do mar. Reparem que ambos os cenários têm valores que são da ordem de 80 centímetros. Portanto, tudo valores acima dos 50 centímetros. Portanto, é provável, é muito provável, que no fim do século o nível médio do mar esteja a 50 centímetros mais alto do que está agora. Ele já subiu 20 centímetros e muito provavelmente subirá mais 50 centímetros até ao fim do século. Aqui assim temos projeções também do nível médio do mar, e o que reparam aqui é as projeções dos dois últimos relatórios, que vão entre 0,32 e 82 centímetros, foi o que eu mostrei no slide anterior, e do relatório anterior, o quarto relatório do IPCC, em que tinha valores mais baixos. Outras projeções indicam valores ainda mais elevados, da ordem de 1 metro ou superior a 1 metro. Portanto, em relação às zonas costeiras, que é uma problemática, enfim, complexa no nosso país, porque as zonas costeiras estão sujeitas a uma erosão muito forte, devido a um déficit sedimentar. Os rios no nosso país, em especial o Rio Douro, traziam para a costa grandes quantidades de sedimentos, e eram esses sedimentos que alimentavam as nossas praias, porque há um transporte de areia e de sedimentos de norte para sul ao longo da nossa costa, é uma costa muito energética. Portanto, nós temos erosão, temos ocupação em locais onde existe erosão, e isso causa risco, evidentemente, de galgamento, de inundação e de destruição de habitações, e, enfim, a destruição da costa. E temos as alterações climáticas, que é outra problemática, enfim, que mais difícil de resolver, porque é a nível global. Qual é o objetivo para a gestão das zonas costeiras em cenários de alterações climáticas? O objetivo é diminuir a erosão, em particular com a alimentação da nossa costa com areia, portanto, tentar repor o ciclo sedimentar, também diminuir a ocupação e então assim evitar que haja risco ou minimizar o risco. As alterações climáticas, como digo, é um problema mais complexo e que exige uma adaptação da nossa costa, portanto, fazer obras de proteção na nossa costa, mas tendo em conta a evolução do nível médio do mar no futuro. Então, quais são as características das alterações climáticas que é necessário ter em conta quando se faz o estudo dos impactos e das medidas de adaptação? Bom, um é aquele que eu falei já, que é o aumento da temperatura média global da atmosfera à superfície. O outro, que é muito importante, é o aumento da frequência e da intensidade de alguns fenómenos meteorológicos e climáticos extremos, tais como ondas de calor, com impactos negativos sobre a saúde, sobretudo para pessoas de mais idade, pessoas com problemas cardiovasculares, mais sujeitas, portanto, a serem afetadas por estas ondas de calor que se estão a tornar mais frequentes no nosso país e um pouco por todo o mundo. Os outros eventos extremos que estão aqui referenciados são a precipitação elevada em intervalos de tempo curtos, o que pode conduzir a cheias e inundações mais frequentes, e é algo que se tem observado com mais frequência nas nossas cidades. Inundações quando há precipitação muito intensa num período de tempo curto. Secas mais frequentes, o que tem impacto nos recursos hídricos, no abastecimento de água. Temos alguns locais no nosso país em que o abastecimento de água em situações de seca é feito por caminhões cisterna. Portanto, há situações que ainda são difíceis quando temos uma seca prolongada, uma seca severa, uma seca extrema. Mas também tem impactos na agricultura,
na ocorrência de fogos florestais, na biodiversidade, no turismo e na saúde. Reparem que estas secas hoje em dia dão-se num clima mais quente. E isso significa que a evaporação e a evapotranspiração é mais intensa porque temos uma seca, mas com temperaturas, em geral, em média, mais elevadas. Quais são as outras características das alterações climáticas antropogénicas? As alterações regionais da precipitação média anual e a sua distribuição ao longo do ano e a subida do nível médio do mar, que já referi e que tende a agravar o risco de erosão e de perda de território com impactos negativos sobre as populações costeiras e o turismo. Voltemos então à precipitação. Este é um mapa da Península Ibérica que nos dá a precipitação média na Península Ibérica e reparem que onde a precipitação é elevada na Península Ibérica é sobretudo na região norte, no Minho, na Galiza, na região da Cantábria, em Espanha, mas também na região da Serra da Estrela, da Cordilheira Central, da Cordilheira Ibérica Central. Todo o resto da Península Ibérica tem precipitação bastante mais baixa, da ordem de 600, 500, 700 milímetros. Temos mesmo uma região na Península Ibérica em que a precipitação é inferior a 300 milímetros por ano. E isto é uma região, efetivamente, árida. Qual tem sido a evolução da precipitação média anual, a precipitação acumulada durante um ano, nos últimos anos? Isto aqui mostra essa evolução desde 1960 até 2014, portanto um período de 55 anos, mais de meio século, e reparem que há regiões da Europa onde a precipitação tem aumentado, é o caso da Escandinávia, que está aqui assim neste retângulo azul, e regiões, sobretudo no sul, em que a precipitação tem diminuído, e em particular na Península Ibérica, onde a precipitação média anual tem diminuído de 77 milímetros por década. 77 milímetros por década. Reparem que é um valor significativo. Aqui, este período, são mais de 5 décadas. Ora, em 5 décadas, 37 milímetros por década corresponde a 180 milímetros nessas 5 décadas, nesse meio século. Ora, 180 milímetros é um valor significativo comparado com a precipitação média anual daquelas regiões que, como vos disse, é da ordem das regiões, sobretudo do sul de Portugal, que é da ordem de 600 a 700 milímetros, com valores que podem até ser inferiores. Portanto, existe já uma alteração climática em curso, que é particularmente notória no que respeita à precipitação, que tem já impactos no nosso país e que provavelmente se irá agravar. Portanto, há uma necessidade de nos adaptarmos a este clima que está em mudança. Aqui vemos o índice de aridez em Portugal continental, a sua evolução nos últimos 50 anos. À esquerda tem o período de 1960 a 1990, aqui à direita 1990 a 2010, e a região afetada, a região vermelha, é aquela que corresponde a um clima semiárido, que aqui estava confinada ao interior sul do Alentejo, estendeu-se e agora cobre grande parte do sul do país. A região amarela, que é a região subúmida, que é a região, enfim, de grande parte, que era a região nos anos 60 a 90, de grande parte do Alentejo, está muito mais limitada, mas há uma grande resiliência desta parte, felizmente, desta parte norte, noroeste do país, em que o clima continua subúmido. Aqui são as projeções para a Europa e veem agora projeções para o futuro, portanto isto resulta de cenários climáticos futuros, e veem aqui a comparação entre aquilo que são as médias de 61 a 90 com os últimos 30 anos deste século, e estão a ver que é um sul da Europa bastante diferente. O castanho aqui era o que no gráfico anterior estava a vermelho. O castanho é uma região árida. Estão a ver que a região árida torna-se bastante mais significativa. A subúmida seca, que é o amarelo que dominava aqui no Alentejo, desapareceu.
mas resiste esta parte aqui assim do centro e do norte, do noroeste do país, toda a região noroeste e norte da península com um clima que é úmido. Mas temos que, efetivamente, ter estes cenários em conta. Estes cenários dependem das emissões e existe incerteza nestes cenários. Se as emissões continuarem ao ritmo que têm sido, enfim, que tem havido, das emissões de gases com efeito de estufa, teremos uma situação mais gravosa no futuro. Se as emissões diminuírem, se conseguirmos controlar as emissões de gases com efeito de estufa, teremos uma situação menos gravosa no futuro. Como veem aqui neste gráfico, os impactos das alterações climáticas, sobretudo no que respeita aos recursos hídricos, vão ser mais graves no norte e vão ser mais graves no sul do país do que no centro e no norte. Isso é bastante claro aqui. E eu agora vou-vos falar de cenários climáticos que foram elaborados para as 26 câmaras que estão a elaborar uma estratégia de adaptação à mudança climática. Não vou referir-vos cada uma dessas para cada região, para cada Câmara. Foram agrupadas em 4 grandes regiões: a região Norte, a região Centro, Lisboa e Val do Tejo e a região Sul. Vou agora falar-vos dos cenários climáticos para a região Sul, para os municípios da região Sul. Foram distribuídos fichas climáticas com esses cenários climáticos que fazem projeções para o futuro a todos os municípios. Tanto quanto é do meu conhecimento, é a primeira vez que isso se faz no nosso país. É um instrumento extremamente importante para se proceder ao conhecimento dos impactos e das vulnerabilidades nos vários municípios do país e também para construirmos uma adaptação, termos uma estratégia de adaptação para esses municípios. Na região Sul, aquilo que nós vemos aqui é uma diminuição da precipitação média anual, diminuição que pode ir até 45%, portanto, é o valor mais elevado para o país, para as 4 regiões do país, para o Norte, Centro, Lisboa, Val do Tejo e Sul. Portanto, em termos de percentagem, é no Sul onde a precipitação se pode reduzir mais, e isso é significativo, portanto, é mais vulnerável em termos de impactos. A precipitação sazonal, uma tendência para que um pouco mais de precipitação nos meses de inverno, mas uma diminuição acentuada na primavera, que pode ir até 58%, secas mais frequentes e intensas. Portanto, isto aqui é muito importante para esta região, para os municípios desta região, para todos os municípios desta região. Um aumento da temperatura, dias com temperatura máxima superior a 35 graus mais frequentes e também ondas de calor mais frequentes. No que respeita ao nível médio do mar, há uma subida, conforme já referi. Essa subida do nível médio do mar é praticamente a mesma em toda a costa portuguesa, portanto, com valores entre 50 centímetros e 1 metro, entre meio metro e 1 metro, e eventos extremos, sobretudo os eventos extremos relativos à precipitação intensa, que podem causar fenómenos de inundação, podem causar inundação devido a essa precipitação muito intensa. Finalmente, aqui assim, vemos a temperatura máxima num cenário mais gravoso, o 8.5. O que é o verde e o vermelho? O verde é a projeção para o fim do século, para os últimos 30 anos deste século, a vermelho para meados do século, e veem que neste cenário mais gravoso os aumentos da temperatura são da ordem de 3 graus, 2,5, 4 graus. Aqui num cenário menos gravoso, 4,5, os aumentos da temperatura são menores, da ordem de 1 grau, 2 graus. O que é que difere aqui? Porque é que são 2 cenários diferentes? Bom, é porque se nós continuarmos a nível global a emitir gases com efeito de estufa ao ritmo a que se tem feito nas últimas décadas, teremos um cenário mais gravoso. Se
for possível chegar a um acordo e diminuir menos gases com efeito de estufa, teremos um cenário menos gravoso e os aumentos da temperatura serão menores. Finalmente, aqui é para a precipitação. Portanto, aqui temos a precipitação observada a azul. Depois, estas projeções correspondem a meio do século, estas 4 à direita ao fim do século. Depois aqui temos o cenário menos gravoso, 4.5, o cenário mais gravoso. Reparem que aqui a precipitação tende a descer significativamente. O que é o verde e o vermelho? Bom, é porque utilizamos 2 cenários diferentes. Os cenários climáticos não dizem exatamente a mesma coisa. Há uma incerteza, portanto, associada, e esta diferença aqui reflete essa incerteza. Finalmente, aqui temos a distribuição da precipitação pelas 4 estações, o azul o histórico, e notam que há uma redução da precipitação praticamente em todas as estações, mas é mais significativa e mais significativa para as atividades económicas e, em especial, para a agricultura, mais significativa o facto dessa redução da precipitação ter lugar, sobretudo, na primavera. Muito obrigado pela vossa atenção.